Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia. Hoje, 20 de abril, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou e vive para sempre. Aleluia, aleluia. Hoje, dia do Senhor, dia em que a vida venceu a morte. Nesse sentido, Páscoa significa passagem da escravidão para a liberdade. Não se trata apenas de uma recordação. Então a igreja crê o Cristo morto e sepultado verdadeiramente ressuscitou e vivo está em nosso meio. Alegremos, aleluia, aleluia. Hoje temos a grande alegria de partilharmos com você e com sua família o Evangelho de João no capítulo 20, versículo de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a porta tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu e, correndo, foi encontrar Simão Pedro, o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, amado povo de Deus. No domingo da Páscoa, celebramos o momento ápice da vida de todo cristão. Nessa liturgia, estamos vivendo verdadeiramente o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A palavra Páscoa tem como sentido passagem. É isso que celebramos a cada ano de modo intensivo e aprofundado. A liturgia é uma liturgia toda festiva, uma liturgia jubilar, após 40 dias de sobriedade penitencial vivenciada na Quaresma. Então é o domingo que vivemos o mistério central da nossa fé, o dia em que dá sentido a todos os outros dias. Podemos dizer que é o domingo dos domingos. O domingo da ressurreição é o domingo dos domingos. O domingo que dá sentido a todos os outros domingos em que celebramos na nossa liturgia em nossa igreja. E é, em suma, o triunfo de Cristo sobre a morte e sobre o pecado, quando, morto e sepultado, ressuscita ao terceiro dia, triunfante e glorioso. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o incrível de tudo isso é que todos souberam depois que Jesus tinha ressuscitado, mesmo depois de todo o martírio e sofrimento inigualável, ele venceu a morte e viveu novamente. Porém, perceberam que ninguém soube ou presenciou como foi a retirada daquela pedra enorme da frente, ou também a que horas exatamente ele levantou e saiu. Mesmo com os guardas lá, ninguém viu. A isso damos o nome de milagre, ou seja, sem explicação humana, ou seja, sem explicação humanamente falando, somente se acreditando em Deus para obter resposta. Entender quando o Senhor quer. Ele prepara tudo ao nosso redor e envia os seus anjos para realizar o impossível aos olhos humanos. Conforme está na Sagrada Escritura, este amor assim suportou e suporta tudo, e vencendo a morte, nos abriu esta visão espiritual. Após a Páscoa, podemos assim enxergar e entender esse amor mensurável por nós. Portanto, a ressurreição de Jesus Cristo vai abrir a nossa visão espiritual, nos enchendo, nos preenchendo desse amor imensurável que Deus tem por nós. Esse amor expresso na pessoa do Cristo
ressuscitado. Aleluia. Meus irmãos, queridas irmãs, depois da surpresa de Maria Madalena, a qual deu prova de que a esperança norteava a sua ação, e lá no íntimo do seu coração estava acesa a chama da fé. Assim, quando percebeu que a pedra havia sido retirada do túmulo, ela correu para avisar aos outros discípulos que o acompanhavam. As faixas de linhos deitadas no chão e o pano tinham estado sobre a cabeça de Jesus, num lugar à parte, foram os sinais que os discípulos perceberam e que fizeram com que acreditassem na ressurreição de Jesus. Mesmo diante de tanta coincidência, caros irmãos, queridas irmãs, mesmo diante de tantas coincidências que o próprio Jesus já lhe manifestava, eles só acreditaram depois que viram com seus próprios olhos. Portanto, precisamos ter bastante consciência de que a fé, a esperança e o amor são os grandes sinais que nos levam a perceber a presença do Cristo ressuscitado no nosso meio. Foi por amor a Jesus que Maria Madalena se antecipou a todos e foi encontrá-lo. Perceba que com o seu gesto ela nos leva a refletir que não podemos ficar estagnados diante das nossas dúvidas e parados ou paradas esperando a morte chegar, como nos relata o poeta. Necessitamos nos levantarmos e irmos esse encontro verdadeiramente com o Cristo ressuscitado. Caros irmãos, queridas irmãs, não precisamos ver para crer, mas sim ir à busca de Jesus ressuscitado, crendo no que ele já nos revelou. Então, pela fé, nós o encontramos dentro de nós, no meio da nossa família, no meio da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, nas pessoas e no mundo. Por meio dos fatos e dos acontecimentos, Jesus evidencia para nós a sua projeção e o seu amparo, o seu conforto. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, nunca estaremos sozinhos, porque Jesus vive no meio de nós. Alegremos, porque Jesus vive no meio, ele está presente no meio de nós. Infelizmente, algumas vezes, perdemos Jesus de vista, mas a fé nos levará a perceber que ele está perto, muito perto de nós, fazendo parte da nossa vida, nos acompanhando na nossa história e sabendo o porquê e o para que todas as coisas que nos acontecem. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a sua fé também o leva a buscar esse Cristo ressuscitado? Como você tem agido diante dos impasses na sua caminhada? Você é daquelas pessoas que fica sem ação diante dos empecilhos ou toma uma atitude? Para você, ou para onde você está assim, a olhar quando as coisas andam mal? Você tem fé? Como é a sua fé? Onde você está buscando esse verdadeiro encontro com Cristo ressuscitado? É Páscoa do Senhor, meus irmãos, queridas irmãs. Jesus vive no meio de nós. Demos glória a esse Cristo ressuscitado, que é o sustentáculo da nossa fé e da nossa salvação. Portanto, peçamos ao Pai para despertar no nosso coração uma fé verdadeira no Cristo ressuscitado, nesse Cristo presente e vivo em nosso meio, nesse Cristo que venceu a morte e nos liberta do pecado. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada Páscoa, uma santa e abençoada Páscoa repleta das bênçãos do Cristo ressuscitado. E que esse Cristo derrame sobre vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz do Cristo ressuscitado. Aleluia. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.